Outra grande queixa é o preço da passagem. Alagoas tem a quinta maior tarifa do país. A depender do número de viagens diárias, o passageiro chega a comprometer até 35% do salário mínimo, só com transporte. O preço causa revolta não só aos passageiros, mas também aos rodoviários. A tarifa aumentou em janeiro, mas os salários continuam os mesmos. O presidente do sindicato da categoria diz que, além da remuneração, a qualidade dos veículos precisa melhorar. Logicamente que a qualidade nos ônibus tem muito que melhorar. É como eu disse, essa questão de governabilidade. E cabe a SMTT exigir. Digamos, se tiro irregular, bem, como é que fica a sociedade? Claro que a SMTT tem que dar resposta, porque quem controla a quantidade de ônibus é a SMTT, quem controla a qualidade é a SMTT, quem controla a tarifa é o município, certo? Logicamente que existe o conselho e eu faço parte desse conselho, mas acredito que tudo pode melhorar. Depende muito do órgão gestor. Para a diretora de Planejamento e Políticas de Transporte da Secretaria Estadual de Infraestrutura, o problema começa na desorganização das linhas de ônibus. Segundo ela, somente pela Avenida Fernandes Lima, a mais movimentada da cidade, passam diariamente 40 linhas, que vão para o mesmo lugar. Eu tenho linha saindo do Eustáquio Gomes para Ponta Verde, do Benedito para Ponta Verde, da Florene para Ponta Verde, da Colina para Ponta Verde. Então, quer dizer, todas vão para Ponta Verde. Então, eu poderia ter em algum ponto do corredor tronco um local onde eu pudesse me deslocar para Ponta Verde, que eu não precisasse encher o corredor e fazer as linhas ficarem sobrepostas. Roberta consegue traçar o diagnóstico do sistema de transporte público em Maceió. O transporte em Maceió hoje eu considero assim que ele está confuso na sua estruturação de sistema. Ele não é um sistema racional, certo? Que permita ao usuário a melhor mobilidade possível dentro da cidade. E ele é um sistema ainda que tem um custo elevado para os índices de renda da população de Maceió. Segundo este arquiteto e urbanista, a falta de mobilidade é causada pelo excesso de carros nas ruas. De acordo com o Detran de Alagoas, até março de 2009, mais de 173.300 carros e 26.200 motos circulavam pelas ruas de Maceió. A mentalidade de que as pessoas deveriam deixar os ônibus e procurar o transporte individual vem da era JK, no início do século XX. O que se pensou foi que, na época da introdução do automóvel, no início do século XX, e a partir do governo do Juscelino Kubitschek, se pensava que o automóvel ia ser o transporte do futuro, que todo mundo ia ter o seu carro, todo mundo ia poder se deslocar de carro na cidade. Então hoje nós vemos que isso não é possível. Então a cidade está cheia de carros, os ônibus que precisam concorrer com esses carros não têm prioridade na via, como os bondes tinham no passado, e ficam presos em congestionamentos. Então hoje é mais fácil você se deslocar de carro do que se deslocar de ônibus. E mesmo assim, de se deslocar de carro não está tão bom assim. Especialistas são unânimes ao afirmar: o sistema de transporte público de Maceió é caótico, mas eles também apontam as soluções. Soluções técnicas para os problemas do transporte público em Maceió existem. Pelo menos é o que dizem os especialistas. Mas não é uma tarefa simples nem fácil. No processo de melhoria, precisa ver quem cobre por elas. E os passageiros são as pessoas mais habilitadas a fazer isso. No transporte, as decisões não são técnicas, as decisões são políticas. Os técnicos já sabem o que deve se fazer na cidade. É reduzir o número de automóveis e melhorar o serviço de transporte coletivo dando prioridade. Porém, as decisões são políticas, né? A população precisa cobrar dos políticos para que isso venha a ser feito. Enquanto a população cobrar para que seja feito o viaduto, seja feito o túnel, seja feito todas essas obras que dão facilidade ao automóvel para se deslocar na cidade, é isso que os gestores vão fazer. Mas se a população cobrar melhorias no transporte público, o gestor vai ter que atender essa demanda. Para descobrir quais são as soluções para o transporte público em Maceió, fomos até a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT. Lá, conversamos com o assessor especial de transportes urbanos no órgão e, de fato, eles já sabem o que fazer, mas dizem que as coisas são mais complicadas do que parecem. No plano diretor de transporte urbano da cidade de Maceió contempla isso, exatamente isso que você está dizendo, terminais de integração. Fora os terminais ficariam na periferia e
os passageiros iriam para esses terminais e só algumas linhas iriam para o centro, para exatamente desafogar. Nós estamos estudando isso, é porque isso demanda uma série de providências, de verba, mas outras secretarias de planejamento, etc., isso está envolvida nisso, porque isso é verba federal, entendeu? Então tem que, que eu digo, são medidas estruturais, mas que esse é o objetivo. O arquiteto e urbanista acredita que uma das soluções está em dar prioridade ao transporte público na via, como já acontece em cidades como Curitiba. Curitiba é um bom exemplo disso, que foram criados corredores exclusivos para o ônibus circular. Bogotá, que é a capital da Colômbia, também copiou esse modelo de Curitiba, também criou o sistema Transmilênio, com esses espaços exclusivos para o ônibus, porque já que o ônibus transporta a maioria da população, não é justo que ele fique preso no congestionamento que está sendo causado pelos automóveis que transportam a minoria da população. Então, é isso que outras cidades estão buscando, é dar prioridade ao transporte coletivo. Em Curitiba, a rede integrada de transporte é utilizada diariamente por cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, mais que o dobro de toda a população de Maceió. Além das vias exclusivas para o tráfego de ônibus, os veículos são quase 3 vezes maiores que o normal. São os chamados biarticulados. Além disso, os pontos são em formatos de tubo com acesso adaptado para deficientes físicos. Na capital do Paraná, também existe o sistema de terminais. Roberta Rosas concorda que este tipo seria ideal para Maceió. A forma mais simples de resolver o problema seria você transformar os sistemas de transporte em redes integradas de transporte. O assessor de transporte da superintendência concorda com os especialistas. Ele conta que ainda este ano, uma equipe da SMTT vai a Curitiba conhecer mais a fundo o modelo de transporte praticado por lá. Que é bom, deve ser copiado. Então a gente está indo lá para estudar isso, ver as melhorias que a gente pode efetuar aqui no trânsito. Realmente é isso, o trânsito é muito dinâmico e não pode parar. Diariamente nós temos novidades. Enquanto isso, a população pode contar com outros meios de transporte, como o trem, que funciona de segunda a sábado, faz 16 viagens diárias de segunda a sexta, conta com 3 locomotivas e atende a 15 estações em Maceió, Satuba e Rio Largo. Uma das alternativas de transporte é o trem. Estamos na estação ferroviária de Maceió. Por aqui passam cerca de 13 mil pessoas por dia, pagando o valor de 50 centavos. Mas essa máquina aqui está prestes a dar lugar a um equipamento muito mais moderno, o veículo leve sobre trilho. O VLT vai passar por Rio Novo, Fernão Velho, Bebedouro, Mutange, Bom Parto, Centro, Levada, Jaraguá, Poço, Mangabeiras e Jatiuca. O VLT é um transporte moderno, né? Seguro, confortável, climatizado e é um transporte de massa. Né? E o VLT, na verdade, o que ele é? É o bonde moderno. É você pegar o bonde que rodava antigamente e você dá uma nova roupagem a ele. O transporte tem prioridade na via, que vai circular com sua prioridade. E esse transporte vai ter qualidade porque ele não vai ficar preso no congestionamento. Mas o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Ferroviário acredita que a solução não é tão simples assim. Para ele, o metrô de superfície também precisa do complemento das redes de integração. Nós entendemos que ele viria ser, de fato, um projeto satisfatório para o transporte de Maceió se fosse construído, se a rodoviária fosse transferida do bairro do Feitosa e fosse instalada nas imediações de Satuba, onde essa estação estadual seria uma de integração rodoferroviária. E ela teria a responsabilidade de escoar o transporte coletivo das pessoas que se deslocam da parte alta da cidade para o centro de Maceió. Como a gente pôde ver, projetos existem, mas enquanto eles não saírem do papel, o jeito vai ser esperar pelo ônibus atrasado, pagar caro, andar no aperto e esperar de pé.